A paz do Senhor, amados professores. Estamos em mais uma vez aqui no momento pedagógico, na EBD em síntese. Eu sou a irmã Régia, da congregação de Gileade, setor 10. Estamos também com a nossa irmã Zuênia. A paz do Senhor, irmã Zuênia. A paz do Senhor, queridos professores. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui com vocês. A nossa lição agora é a lição de número 8. E o tema é o segundo diário de viagem. E a mensagem é a seguinte: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16, 31. Irmã Zuênia, quais são os objetivos? Apresentar uma visão panorâmica das conexões que Paulo fez com diversas pessoas, explicar o desenvolvimento da obra de Deus em Filipos, Tessalônica e Bereia, e conscientizar que o discípulo de Jesus deve manter sua fidelidade a Deus, mesmo enfrentando tribulações, irmã Regia. 3 objetivos muito impactantes. Temos como Verdade. dica pedagógica hoje. A senhora pode começar falando as nossas dicas hoje? Amém. A dinâmica para essa aula será uma dinâmica quebra-gelo. Realmente são aulas muito fortes, né? Que a lição já de estudo fica muito difícil, uma dinâmica assim diferente. Então, vamos hoje voltar a uma dinâmica quebra-gelo para o aluno aprender mais de Deus, não é isso? Então, a nossa dinâmica, o professor só vai precisar de balões, bexigas, né? Vai preparar uns papeizinhos com as referências bíblicas, que fica a critério do professor, se ele quer fazer em Atos, devido às lições serem Atos, né? Dos apóstolos, ou qualquer outra referência. Então, ele vai pegar aqueles balões, não vai encher, ele vai colocar o versículo, o capítulo, o versículo, fazer o rolinho, colocar dentro daquele balão. E depois que tiver preparado de acordo com a quantidade de alunos, ele vai pedir para cada aluno encher com aquela partezinha dentro, né? Para que o aluno fique ali brincando com o balão, não muito cheio para não estourar, para que ele possa depois estourar e saber qual é o versículo e o que ele vai fazer, que eu vou dizer agora. Então, o professor, o objetivo é depositar nas mãos de nossos alunos, né, os planos do nosso Deus, e desenvolver em círculo, eles já todos com a bexiga na mão, então eles vão ficar com sua bexiga na mão, com o versículo que o professor já pode até levar já dentro da bexiga, o versículo, o capítulo e o versículo, para que o aluno possa depois saber o que vai fazer. Então, depois que o aluno estiver com a bexiga na mão, que o professor já preparou em casa, aquela referência bíblica, que isso é para quê? Para que o aluno possa manusear a Bíblia, né? Porque é importante o momento bíblico. Então, esse aluno, ele vai ter o papelzinho dele e ele só vai saber quando estourar aquela bexiga. Então, para eles é importante, vai ficar ali brincando com aquela bexiga, pode até jogar um para o outro, trocar com o outro. Alguém quer trocar a sua bexiga com a do outro? Se quiser, a gente troca, porque eles não sabem o que é que tem ali dentro. Né? Então, no momento em que o professor terminar de entregar, e eles fizeram essa dinâmica de troca, se querem trocar, se não querem, se jogam para cima, se o outro pega, aí fica a critério do nosso amado professor. E, no entanto, esse aluno vai um por um estourando o seu balão. Um estoura, vai ver ali o que é que tem, e claro que é necessário que o aluno esteja com a sua Bíblia. Todos vão estar com sua Bíblia na mão. Nada de celular hoje nesse momento, vai ser a Bíblia. Então, ele vai pegar, estourar o balãozinho dele, vai pegar o que é que tem ali naquela tirinha de papel e vai procurar rapidamente na Bíblia. Aqui o que vai valer é a rapidez de lidar com aquela Bíblia. Porque tem aluno que só pega na Bíblia para ir para a escola dominical e não pega mais, quando chega em casa guarda. Então, ele vai ter esse momento de manusear a palavra do Senhor. Então, ele vai, em voz alta, ler o que está pedindo e vai ler na Bíblia, ele vai encontrar sozinho. E vai ganhar aquele aluno que encontrar mais rápido a referência que o professor deixou na bola. E a moral de tudo isso é criar nos alunos o hábito da leitura bíblica, a participação da escola bíblica dominical e aos cultos com a sua Bíblia, que hoje não está sendo mais um costume tão prático, né, que é a palavra de Deus, que ela mesma nos diz lá em 2 Pedro 3,18,
crescer na graça e no conhecimento. Então, a dica para nossos professores é ele citar alguns versículos no papelzinho e colocar naquela bexiga. E pode ser o que ele quiser. Como eu acabei de dizer, pode ser da lição, que está rica, né? Em Atos, e eles já vão ali se acostumando em Atos. Mas pode ser também umas dicas que vou deixar para o amado professor. Por exemplo, João 3,16. O aluno vai depressa procurar ali no livro de João 3,16, o que quer dizer, vai ler em voz alta. 2 Pedro 6,18. Filipenses 4,13. Jeremias 29,11. Romanos 8,28. Mateus 11:28, Provérbios 3:6, Isaías 41:10 e por aí vai. Então, nosso amado professor vai ter um rico número de versículos e capítulos e versículos para ele escolher a vontade dele e ali vai ficar entre os alunos uma brincadeira maravilhosa que é o conhecimento da palavra do Senhor. E vão se adaptando a ler livros que às vezes eles nunca olharam, né? Tem pessoas que não sabem em Levítico, vai em Naum, vai em livro de Provérbios, Salmos, aí vai lá para o final da Bíblia, Apocalipse, vai para o livro de Jeremias, Isaías. Então, é todo um estilo diferente de manusear a Bíblia. E o professor vai enriquecer a vida desse aluno, sendo um conhecedor da palavra do Senhor. Eu espero que tenha ajudado bastante com essa dinâmica bem diferente, porque não está como uma dinâmica da lição, mas é uma dinâmica de preparação. Amém? Amém. Uma dinâmica muito rica. E para trazer para a nossa aula hoje, eu separei uma dinâmica um pouco diferente, que na realidade é para ministrar sua aula, professor. É uma forma diferente de aplicar os 3 tópicos da lição. O tema da dinâmica é a rede missionária de Paulo. Então, sugiro que vocês façam, né, ali um cartaz com o nome A Rede Missionária de Paulo. E nesse cartaz, né, deixe lá exposto. E na sala, você já comece ali a iniciar a organização, certo? Desse projeto, porque essa é uma sala de aula diferente, né? Mais ativa, uma metodologia mais ativa. O objetivo é apresentar uma visão panorâmica das conexões que Paulo fez com diversas pessoas, explicar o segundo objetivo da nossa lição, né, que é explicar o desenvolvimento da obra de Deus em Filipos, Tessalônica e Bereia, conscientizar que o discípulo de Jesus deve permanecer fiel mesmo em meio às tribulações. Então, são os 3 objetivos nessa única dinâmica. Vai precisar apenas de um novelo de barbante, cartão com os nomes Paulo, Silas, Timóteo, Lídia, carcereiro de Filipos, Jason, Bereanos e outros nomes que vocês encontrarem, né, durante a programação da aula de vocês, porque para não ficar muito extenso, eu acabei resumindo para explicar melhor e vocês conseguirem executar. E aí vai fazer os cartões com o nome das cidades de Filipo, Tessalônica, Bereia. E como fazer? Você vai entregar, por exemplo, lá na nossa congregação, a nossa sala é uma sala que tem entre 8 a 9 adolescentes. Então, vai ficar faltando pessoas para estar com os outros cartões. E aí, o que é que eu dou de dica para vocês? Vocês podem colocar alguns, você já sabe a quantidade de pessoas que você tem na sua sala de aula, então já deixa separada aquela quantidade X ali de cartões e o restante você cola na sua sala de aula. E aí é muito importante que você, professor, não tenha nenhuma função, tá certo? Por quê? Porque conforme você começa a explicar, você vai escolher um aluno, que vai ser Paulo, né, para segurar a ponta do barbante, que vai ficar ali paradinho, que Paulo é que inicia, né, esse momento. E aí, conforme você vai narrando essa viagem com base no conteúdo dos 3 tópicos, né? Paulo ele joga o barbante para a pessoa correspondente. Eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de como seria, mas de uma forma muito sucinta. Eu sei que na lição tem muito mais. Por exemplo, Paulo vai jogar lá para Filipos. Vamos dizer que Filipos é a parede da sala. Você colocou lá na parede da sala.
E aí, para esse barbante ficar lá em Filipe, grudadinho, você leva uma fita adesiva e aí cola o barbante lá em Filipe. Depois de Filipe, né, ele vai encontrar a Lídia. A Lídia é uma aluna da sala. Então, lá de Filipe, você, professor, vai ser o caminho, né, que vai levar, porque Paulo não pode soltar mais o barbante, vai levar para Lídia, que aceita Jesus. Depois, o carcereiro também crê em Jesus lá em Filipos. Depois, aí joga para Lídia joga, e aí você vai explicando para eles como aconteceu, vai detalhando. E depois é o carcereiro. E o carcereiro é a mesa da sala. Faz da mesma forma que fez lá em Filipe, coloca o professor, entra como mediador. E aí agora vai ser Tessalônica, e aí é um outro aluno que conhece quem? Lá em Tessalônica, conhece Jason, né? Na verdade, eu não sei se a pronúncia é essa, irmãos. Conhece Jason, que acolhe os missionários, mas enfrenta perseguição. E aí explica para os alunos, pode abrir a Bíblia nesse momento, aqueles que ainda estão ali no processo de ainda não foi chamado, Maria, abre aí em tal versículo, tal capítulo, e vai interagindo junto com eles. Aí depois, até que chegue o final, né, de toda a lição, porque o intuito é que conte toda a lição fazendo essa cadeia, que aí no final, ao final, todos estarão ligados pelo barbante, fazendo uma grande rede. E aí a explicação para esse momento é mostrar que o evangelho, ele cresceu, porque muitas pessoas disseram sim ao chamado de Deus e colaboraram na missão. Então, assim como Paulo não trabalhou sozinho, Deus ele usa cada cristão para fortalecer sua igreja, né? Atos capítulo 17 e 11. Então, essa dinâmica, esse momento da aula de ligação é mais para fazer uma conexão, né? Uma aula diferente, para trazer ali eles mais para o centro de toda a lição. Irmãs, eles vão cansar, eles não vão cansar, porque eles vão ficar ali atentos para ver o que é que vai acontecer. E uma dica que eu dou, né, para toda vida que falar Paulo, quem era Paulo? E aí fala um pouco de quem era Paulo. Lídia, falar um pouco. Você, professor, falar um pouco de quem era Lídia. E depois, no final, fazer um breve resumo com eles do que eles aprenderam durante essa lição. Nessa brincadeira aí da dinâmica da rede, né? De comando ali, de conexão. Amém? Então, essa foi a minha dica de aula de hoje. Amém? Gostaria de agradecer ao professor Martim, toda a direção do DENEC, irmã Régia, vocês, queridos professores, que Deus os abençoe e capacite cada dia mais. Irmã Régia, com suas considerações finais. Agradecendo a Deus, ao nosso pastor Martins Alves, todos que nos concederam nesse momento, os professores e professoras, os que assistem, até alunos, pessoas até de fora que nos assistem, que gostam do nosso jeito de mostrar essa aula. E eu sou muito grata por tudo. E os que estão nos bastidores ali, nos ajudando, cooperando com esse momento. Que Deus abençoe a nossa semana e seja uma rica aula no domingo. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, que ficaremos muito felizes. Que Deus abençoe e até a semana que vem, mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico da Classe de Adolescentes.